Gravou? Nossa, como eu odeio microfone de lapela. Caralho, que inferno essa bosta. Vai. E aí pessoal, tudo bem? Estevão Romero aqui. Hoje eu tô meio improvisado aqui que eu esqueci de pegar microfone lá no estúdio. Então eu tô usando o meu Moore 005 aqui de interface. Não tá soando tão mal. Eu fiquei falando pra caralho dessa guitarra aqui, né? Falei, minha primeira guitarra, aquela coisa tal, bonita, não sei o que, pintada, blá blá blá. E daí nessas últimas semanas aqui que eu tô com ela, eu comecei a relembrar umas coisas que eu tocava assim que eu comprei essa guitarra lá em 94. E daí eu falei, deixa eu fazer um vídeo. Que eu acho que eu nunca falei disso aqui também, né? Sobre o meu início na guitarra e tal. Acho que é uma coisa legal de se falar. Eu até gostaria de saber de vocês, assim, que nos comentários aí, que vocês... Os riffs que fizeram vocês começarem a tocar guitarra, né? O que inspirou vocês, né? Pra mim, tudo começou ali em 91, quando eu ouvi o Arise a primeira vez, o disco do Sepultura, e eu tomei um susto, assim, porque aquela introdução do disco, né, o disco já começa num ritmo muito frenético, assim, muito doente, assim, e pra mim aquilo lá foi assustador e foi um assustador num bom sentido, assim, foi um negócio que me deixou meio, caralho, o que tá acontecendo, assim, né, foi um negócio muito legal. E eu não sabia o que era guitarra, não sabia o que era baixo, não sabia nada, não sabia nem que os caras eram brasileiros, né? Eu olhava em encarte assim, eu olhava Paulo, porque tem um cara que chama Paulo na banda, né? Esses gringos, que nome é esse? E é o nome do meu pai, é um nome comum, mas fala que mais um nome de brasileiro, né? E porque os outros caras, Andréas, Igor, Max, você via, não dava pra entender que eram brasileiros, né? Enfim, coisa de moleque. Eu tinha 12, 13 anos nessa época. E o lance da Arise me deixou muito assustado, assim, de um jeito bom, assim, entender o que é música, de querer saber mais sobre isso. E daí, a Rise, por acaso, não é a minha música preferida do disco. Minha música preferida do disco é a Desperate Cry. E um riff que até hoje, assim, quando eu ouço essa música, tem uma pausa ali no meio da música, que tem uma chamada de guitarra, que é essa daqui. Isso daqui, cara, quando eu comecei a prestar atenção e entender o que era bateria, o que era guitarra, o negócio pra mim começou a falar, cara, eu preciso tocar isso, eu preciso tocar isso, eu preciso entender o que tá acontecendo e conseguir fazer, porque é um negócio que mexeu muito comigo, assim, o lance de... é um riff relativamente simples, né, esse daqui principalmente. Mas é legal como ele é base para a bateria, o que está acontecendo com a bateria. E é legal como a bateria evolui e leva o riff para um outro lugar, né? Então isso me marcou muito, eu lembro na época, assim, eu falei, caralho, velho, é um negócio muito forte, né? Solo nunca foi uma coisa que me chamou a atenção, o que sempre me chamou a atenção foi justamente essa interação, essa integração entre guitarra e bateria, né? Anos mais tarde eu fui conhecer Metallica, daí foi o primeiro disco que eu comprei do Metallica... anos mais tarde, não, meses mais tarde, assim, que daí eu comecei a explorar essas coisas, né, e meu primeiro disco do Metallica, que eu comprei em 91, foi o And Justice for All, que até hoje é meu disco preferido, que é um disco triste, né, você sente o tanto de sentimento que tem naquele disco ali. Ride the Lightning é incrível, Master of Puppets é incrível, só que eu acho os discos muito felizes, assim, pro meu gosto, né. O Kill 'Em All, adoro o Kill 'Em All mais do que o Ride the Lightning, até porque é um disco muito simples, e eu falo, se você quer aprender a tocar guitarra de metal, tá começando a tocar guitarra e quer aprender a tocar metal, tira o Ride the Lightning inteiro de ponta a ponta que você vai aprender a tocar metal
você vai aprender a tocar o básico de guitarra do metal para tocar qualquer outra coisa. Então aí eu, moleque, comprei o Injustice for All numa Mesbla aqui em São Paulo. Não sei se tinha Mesbla no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo era uma loja de departamento. Enfim, cheguei em casa, coloquei para tocar e a Blackened de cara, assim. Aquele riff também, que inclusive é parecido são as mesmas notas da Rise, né? E a Rise rolou uma identificação ali pra mim, porque é um negócio tenso, assim, né? São notas bem tensas e o negócio pra mim bateu de cara, assim, eu gostei muito. Mas na Blackened, o riff que mais me chamou a atenção enquanto eu tava ouvindo é justamente aquela parada do meio também, que é uma hora que justamente rola a integração de novo entre bateria e guitarra, porque o riff da guitarra fica meio na mesma e a bateria que vai evoluindo e crescendo por trás do riff, né? Que é o... Isso aqui pra mim foi um negócio do outro mundo, assim, ouvir esse riff, ouvir o lance da bateria junto com o riff, e foi uma das coisas que me fez crescer mais essa vontade de entender o que estava acontecendo ali dos instrumentos e tudo mais e aprender a tocar. Eu não tinha internet, né, naquela época, então era muito mais curioso, assim, perguntava para alguns amigos, tinha os caras do colegial, do terceiro colegial que já tocava guitarra, tal, então eu prestava mais atenção nas coisas que estavam acontecendo ali. E daí fui vendo e ficando curioso, daí ia na Teodoro para saber de guitarra. Primeiro riff, Desperate Cry, aquela pausa do meio. Segundo riff, a Blackened, que foi um negócio que me chamou muita atenção. E daí em 93 veio o Chaos AD, e a minha música preferida do disco era a Territory, que tinha saído na MTV em clipe antes e tal, então eu era viciado nessa música. E daí quando eu comprei o disco finalmente, acho que foi 23 de outubro de 93 que saiu o disco, ouvindo o disco assim, na hora que chegou na propaganda, também, outro riff de meio, assim, não é nem riff principal nem nada, mas na hora que chegou no final da propaganda, tem um riff muito foda que é assim. Isso daí, pra mim, eu lembro que eu parava, eu voltava a música e ficava ouvindo, só esse final, assim, eu ficava ouvindo essa parte e falei, caralho. E aí, na hora que entra o bumbo duplo, principalmente, né, porque o riff tá lá num lugar e de repente entra o bumbo duplo, o riff vai pra outro lugar, isso eu achei incrível. E daí, nessa hora eu decidi, caralho, eu preciso tocar guitarra, eu preciso e ter banda, né, um negócio de ter banda. Então eu meio que, na época do colégio ali, eu falei, mano, juntei os amigos ali e falei, você vai tocar bateria, você vai tocar baixo, a gente juntou, eu queria fazer aquilo lá acontecer de algum jeito, assim, né, poder tocar, não era um lance de tocar guitarra no quarto nem nada, lógico, eu tocava um monte de guitarra no quarto, mas eu queria ter o lance da banda acontecendo. Só que era um monte de tosco, né, isso aqui, esse final da propaganda, eu demorei anos para conseguir tirar, mas eu lembro que eu fiquei muito tempo, assim, e foram esses riffs, assim, que me inspiraram a querer tocar guitarra. Daí, já tocando guitarra, eu demorei para conhecer Slayer. Eu conheci Slayer através do Season in the Abyss, que é o meu disco favorito deles, depois ou junto do Divine Intervention também, que é um disco fabuloso. E eu lembro que a Dead Skin Mask, ouvindo o disco e tal, aconteceu o mesmo efeito para mim, bateu de novo na Dead Skin Mask. Depois que tem a introdução, tal, aquela coisa, tem a introdução que tem as duas guitarras, né? Tem aquela enrolação toda, daí entra a bateria, começa a evoluir, daí entra, né?
enfim, é a mesma coisa, o riff está acontecendo e a bateria vai evoluindo por trás e o negócio, a música vai crescendo, vai acontecendo. E nessa hora eu já estava tocando guitarra, eu lembro que eu fiquei horas tentando tirar um riff mais simples, né, de tocar do que os outros, porque não tinha tanta coisa, então para quem não sabia tocar era um negócio até de tirar de ouvido e saber as notas e achar os lugares, assim, então era um negócio que também mexeu muito comigo, assim, esse riff, e daí eu fui aprender Slayer, fui encontrar Slayer nos outros lugares. E isso deve ter sido 93, assim, perto do Chaos AD nessa época. Daí eu lembro que em 94 eu estava viajando e vi um disco em loja de CD, né? Naquela época a gente descobria muita música vendo disco em loja, assim, né? Folheando o disco na prateleira. E eu lembro que eu vi um disco de uma banda que eu não conhecia, chamava Carcass. E eu comprei o disco muito pela capa, assim, por causa do artwork, né? Que tem aquele esqueleto assim, meio aberto assim e tal. Falei, deixa eu ouvir isso daqui. E daí o riff da Heartwork mesmo que me introduziu o Motosserra, né? Aquilo lá também me chamou muita atenção. Não tem tanto esse lance de bateria e tal, porque o Carcass tem um lance mais rítmico, mais melódico até, de certa forma. O chamado famigerado Death and Roll, né? Que eu gosto pra caralho e muita gente não gosta, mas eu me apaixonei por Carcass nessa época, e esse riff da Heartwork que me apresentou os riff Motosserra, né, que é o... Enfim, esse riff foi o que meio que me apresentou a música mais extrema, assim, né? E daí eu fui explorar Napalm Death, fui explorar Cannibal Corpse, conhecer outras coisas. Enfim, esse eu acho que foi um dos últimos riffs, assim, eu já estava tocando guitarra e é muito mais difícil de tocar, né? Então foi o que me colocou na música, assim, de meio que definir para onde eu queria ir. Ter uma banda e começar a fazer algumas coisas. Não, lógico, a gente não escrevia música nem nada, mas a gente tirava os covers, tentava tirar umas coisas que a gente conseguia tocar. A gente tocava, lógico, muito Metallica, muito Sepultura, sempre. Na verdade foram esses riffs que me colocaram, me definiram, por isso que eu nunca fui muito de solo, eu nunca fui muito de heavy metal também, de speed metal, essas coisas. Eu gostava de ouvir umas coisas dessas, sim, mas o que me fascinava realmente, assim, sempre foi esses riffs essas bases mais pesadas, assim, as bases bem graves e bem, até de certa forma percussivas, assim, né, porque são riffs bem, putz, se for ver, é muito percussivo. Isso aqui é talvez até pensado primeiro na bateria do que na guitarra, né. Eu acho incrível esses riffs, eu acho muito legal. É isso, esse vídeo é isso. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até o próximo. Caralho, tudo errado esse riff. Tem um outro riff do Carcass que também me fascinou, assim, porque eu achei muito bonito, era muito melódico, né, o negócio, e me mexeu comigo, que é o do No Love Lost também.
lembro dessa, mas eu acho incrível. Ah, e tem um riff do meio ali da Heartwork também que é um lance que o Bill Steer faz, que é nesses negócios de, sei lá, a mão esquerda tá fazendo uma coisa, a mão direita tá em outro tempo, acho legal pro caralho. Tem o... Acho muito foda. É isso, obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.